todo boneco é a mesma coisa. E o boneco, a sua boneca é você. Sua boneca é você. Aí tem boneca na sala, boneca no quarto, boneca no guarda-roupa. Viu aí que eu falei? A mulher diz, pastor. Eu falei, oi. Oi. Ai, que vai de homem. Oi. Aí ela disse, pastor, eu cheguei na casa do meu namorado e tinha um manequim dentro do guarda-roupa. Era um manequim. Estava vestido ou estava pelado? Parece que estava vestido. Aí eu disse, ó, ele está escondendo alguma coisa. Manequim. Olha. O que será que ele está escondendo? O que será que ele está escondendo? O que será que será? Bararararará, que será que será? Lara, 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 o que será que será? Oh, ele deve estar escondendo algum segredo, todo mundo tem segredo, né? Pode estar escondendo alguma preferência, pode estar escondendo algum outro namorado, namorada, alguma coisa assim. Mas alguma coisa tem errado. Ou ele pode estar sendo falso com você. Está logo no guarda-roupa. Então, se esse manequim tivesse em outro canto, sem seu guarda-roupa, então já mudava a interpretação. Aí tem boneco seu, como eu falei, né? O boneco seu é você. Sua boneca é você. Sua boneca é você. Então, Pronto. Não. Então, a sua boneca é você, tá? Aí, por exemplo, na cozinha, é no trabalho. No banheiro, na vida pessoal. A boneca é sua. Então, se a boneca é sua, essa boneca é você. É você mesmo. É você mesmo. Aí teve vários sonhos. A mulher chegou para mim e disse, pastor, eu sonhei com minha bonequinha. Assim, arrancaram as perninhas dela, arrancaram... manequim é falsidade, Manequim é falsidade. Engraçado, podia ser uma coisa boa, né? Que o manequim é bonito, né? Mas a manequim é falsidade. Aí arrancaram as perninhas dela, os bracinhos dela, a cabeça estava fora. Aí eu digo, de quem é essa boneca? É minha boneca, pastor, que eu gosto tanto. Então essa boneca é você. Arrancaram tuas pernas, teus braços. Eita, danado! Mas isso na área emocional, né? Realmente é uma decepção da pílula. Então, quando a coisa é sua, qualquer objeto é seu, então é você. Entendeu? Eu estou te revelando que não tem no Zotube, não tem canto nenhum. Você presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção, rapaz! Epa! Eita, esse cara tem muita autoridade, velho, ó. Presta atenção, rapaz! Vige! Ó, tudo que você tem, te tem. Então, assim, o seu carro é você, sua boneca é você, o seu carro é você. Entendeu? Então, assim, pastor, o meu carro, eu sonhei com o meu carro quebrado. Então, obrigado, meu amor. Presta atenção, rapaz! Eu tô falando aqui com a pessoa aqui. Aí, o seu carro é você, a sua bicicleta é você. Então, tudo que você tem, te tem. Tudo que você tem, te tem. Então, olha, prestou atenção na revelação. A sua boneca é você, não é macumba. Depende do que a boneca... Pastor, eu sonho com minha boneca no cemitério. Então, é você que está macumbada. Então, assim, o seu carro é você, a sua casa é você. No mundo espiritual, pastor, eu sonhei com minha casa toda quebrada, é você. Pastor, eu sonhei com meu carro quebrado, é você. Sonhei com meu carro potente, então é você. Eita! Sonhei lavando meu carro, é bom, lavando seu destino. Então tudo que você tem, desde uma gravata, um paletó, é você, tá? No mundo dos sonhos. Então vamos dizer que você tem uma bicicleta. Aí você sonhou com a bicicleta toda esculhambada. Então, esculhambada é você. Você está esculhambada. Como? Assim a pessoa está arrasada, né? Algum tipo de problema, alguma coisa assim.
né? Tem alguma pergunta a fazer? São informações privilegiadas, informações Tabajara. Então, assim, pensando nisso, você vai entender melhor os sonhos. Qualquer objeto que você tente é você, entendeu? Por exemplo, uma gravata, um sapato. O seu sapato é você. O seu sapato é você. Pastor, o meu filho sonhou com um sapato de João Tonhão, que é um amigo meu, debaixo da minha cama. Eita lasqueira, véi! Como é o nome do cara? João Tonhão. Eita, o que é que o sapato de João Tonhão tá fazendo debaixo da tua cama? Olha! Eu não sei de nada, tem que perguntar pro Cosmo, tá? Eu não sei de nada. Então, assim, preste atenção. O que você tem te representa. É interessante, né? Aí a mulher sonha com a bolsinha dela em cima de um túmulo. É alguém que está fazendo macumba para ela. A bolsinha dela é ela. Aí fica fácil você interpretar seu sonho seguindo essas regras. Então tudo que você tem. E aquilo que você tem é você. E no mundo dos sonhos te representa. Érica fez, eita! E era um sapato de 65 centímetros. Eita! É 66, né? 66. Sapato 66. Petro já calça quase 50 petros. Eita, pesão, velho! Olha, puxou o pai. Vige! Entendeu aí, gente? Tudo que você tem te pertence no mundo espiritual. Aí você tem que ver onde é que estava, né? O animal de estimação também é você. Seu periquito é você, sua calopsita, seu cachorro, seu gato. Aí você vai dizer, pastor, meu gato estava tão feliz, o gato estava miau, 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 miau. Então é a felicidade que você está tendo, alguém da sua família está tendo, tá? Aí com esse trocadilho, charada do mundo dos sonhos, você interpreta muita coisa. Por exemplo, pastor, eu sonhei com minhas sandálias. Onde é que estavam suas sandálias? Estava no cemitério. Minha sandália estava na igreja, pastor. É alguém que está levando teu nome para a igreja, para orar. Aí é bom, tá vendo? Pastor, uma blusa minha, eu sonhei que estava no altar. Alguém está levando tua blusa para o altar. O anjo está te avisando, mas não está dizendo que é ruim, não. Você está entendendo? Aí, objetos de pessoas. Por exemplo, aí tem objetos escondidos, objeto escondido é danado. Porque já está falando que é escondido. Quem é que entendeu, gente? Jogar no jogo do bicho, pergunta a mim qual o sonho que eu tive. Pois não diga não, ele pega a tua sorte. Pega a tua sorte, isso é pra pegar a sorte do cara. Eu vou jogar no jogo do bicho, tu sonhou com algum bicho? Aí vai pegar a tua sorte. Não. Se você tiver de jogar, jogue na loteria. Eu sou a favor do crente jogar na loteria. O jogo do bicho é uma coisa meio misteriosa, né? Algo seu no cabaré. Eita, mulher! Não é homem, é porque alguém tá levando alguma coisa. Por exemplo, algo seu no cabaré. Aí o cabaré no mundo espiritual significa lugar de perturbação, de dupla, tripla, quadripla emoção. No mundo dos sonhos, cabaré pode ser a casa de qualquer pessoa. Virgem Maria! O pai sonhou com a filha deitada em cima de um muro, conversando besteira, e era o muro do cabaré. Aí a pergunta foi, a minha filha foi pro cabaré? Não. E por que eu sonhei com a minha filha no cabaré, deitada em cima do muro do cabaré? O cabaré é a casa da mãe dela. Virgem Maria! É uma casa que só vive brigando. Fulano não presta, ciclano não presta, Ave Maria, homem não presta, macho não presta, desgraça de macho, blá, 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 blá.
A turma ali já nasce brigando, né? Como aqueles caras lá do Estreito, lá das Hormuzes. Já nasce pra brigar. Olha, aí pronto, homem não presta, fulano não presta, o céu é azul. Mas povo pra gostar de brigar, o povo das hemorroias briguentas da pílula, velho. Não é? Vai coçar essas hemorroias, velho. Aí ele disse, então minha filha tá indo pro cabaré, que a filha dele tinha 14, era 15 anos na época. Eu digo, não é isso não. O cabaré é a casa da mãe. Não é questão sexual. E é o quê? Briga direto, pô. Briga. Um macho entrar ali, se lasca todo, se arrebenta todo. Porque macho não presta na casa da mãe da filha dele. O macho é o demônio. Entendeu? Então, assim, o cabaré no mundo espiritual nem sempre é o cabaré. Entendeu como é a coisa? O cabaré é lugar de distorções emocionais. Então, o cabaré pode ser a casa da ex, do ex. Não tem aquela casa que briga toda hora, né? Vai, fulano não presta, fulano é ruim, fulano não é... Ave Maria, fulano não presta. Essa galera é toda desmantelada. Mas vive falando mal dos outros. Ave Maria, é um cabaré mesmo, O anjo está dizendo que aquilo é um puteiro. Ou seja, a filha entra junto. Aí eu disse, nem se aproxime da filha, pode deixar ela pra lá, que aí já era. Se você se aproximar, você se ferra. É a turma que gosta de brigar. São doentes. E o demônio que habita nesse local é um demônio seco. Cara seca. Porque ele gosta de briga, ringa. Marido contra mulher. Aí tem gente que briga, né? Tem gente que briga, mas tem homem que não gosta de brigar, não. Manda logo se danar, vai se lascar pra lá, porra, vai brigar com o demônio. Mas tem gente que fala, você é feio, não, você é bonito, não, você é feio, não, você é bonito. Fulano é ruim, fulano é safado, fulano quer me comer, fulano é... Ave Maria! Aí no mundo espiritual, este lugar é tido como um cabaré. Incrível isso, gente. Aí ele fez, é mesmo, pastor. A mulher lá só vive brigando, pastor. Ele já amanhece menstruada. Homem lá, se o homem pisar lá, tá lascado. A família todinha. Quem não é corno é um bebum. E às vezes as duas coisas. Lascou. Se um cara direito entrar na família, se ferrou. Ave Maria, O cara direito entrar na família vira o cão dos infernos. Mas o cara entrou na família, tem que virar bebum e corno. Tá lasqueira, velho. Aí pronto, não presta. Você não presta, você é um safado, você é um... Mas isso já vem da avó, da bisavó. Ave Maria. Isso acontece com o homem também. Mas às vezes uma família vira um cabaré. Eu vou dizer pra você, já acompanhei vários casos assim. Eu sei que família briga, arenga, mas tem gente que já nasce doente pra brigar. Mas isso não é humano, isso é um demônio. É um demônio que vive de confusão. Às vezes até mata o pai, mata a mãe, ou mata o marido de tanto brigar. Briga até o cara... morre. E às vezes a igreja vira assim. Eu já acompanhei igrejas que viraram cabaré. Brigando por causa de batom, de brinco, caça comprida. O pastor morreu no púlpito. Foi. O pastor... Metade da igreja dizia que brinco era do demônio, a metade dizia que não era. Era. Aí eu disse, isso é espiritual. Isso é um demônio que entra num local e começa a catucar. Ele gosta de briga, de ringa. E esse pessoal tá certo. Esse pessoal tá certo. Estão todos cagados, mas tá tudo certo. Não tem pessoa mais certa no mundo, mais correta no mundo, do que esse tipo de gente. Eles são certos, mas eu procuro o rabo, é desse tamanho. Então, assim, aí eu disse, olha, não é que a sua filha vai pro cabaré, não, ou tá no cabaré. Porque sua filha, ela tá num lugar onde tem muita ringa, muitas emoções dúbias. Aí no mundo espiritual é mostrado como fosse um cabaré. Entendeu? E é mesmo. Olha só. A filha dele até direita, mas é aquela questão. Não chegue perto, não olhe, não pegue, não observe. É uma coisa assim. Ave Maria, crê em Deus Padre. Não chegue nem perto, não peça nem a benção. Vai, passe por longe, faça seu papel e passe bem longe. Olha, isso é uma bomba, né, gente? O cara entrar num lugar desse estava ferrado.
Mas isso acontece em vários lugares. É o lugar da ringa. Esses lugares da ringa, eles acumulam 3 tipos de demônios. Primeiro é um serpentão. Segundo é um secão. Eu chamo secão, mas é uma chucaveira. Aí o outro é uma sombra. É uma sombra escura. O secão, ele bota um contra o outro, né? Aí quando eles estão brigando, estão gerando energia, neutrinos. E eles se alimentam daqueles neutrinos. E aí não falta briga. E um bicho desse entrou em Israel e nunca saiu. Eita lasqueira, eu te provo na briba bribada, velho. Quem é que vai dizer prova na briba bribada? Entrou em Israel e nunca saiu. Se você é forte, vá lá e tire. Aonde esse espírito secão entrou em Israel e nunca saiu mais? Aonde? Quem é que vai acertar? Opa, apertei o botão errado, tá aqui. Quem é que vai acertar? Quem é que vai acertar? Quem é que vai dizer? É o espírito de ringa. Não dá para fugir dele, não. Bem, tem como exorcizar, né? Mas vira costume. Vira costume. E eles brigam até morrer. Brigam até morrer. Até na hora da morte tá brigando. Vai te lascar, vai te ferrar, vai te lascar, vai te ferrar. Eu lhe falei que eles precisam disso. Tá na Bíblia, meu pastor? Tá, Érica? Éricazinha, de Curitiba, Paraná. Quando esse espírito pertencia às mulheres de Esaú. As mulheres de Esaú eram as vermelhonas, as mulheres bonitas, aquelas mulheres vermelhas, aquelas lagartas de fogo bonitas, não tem aquelas mulheres vermelhas do cabelo vermelho, lindona, né? Tipo cavala, né? Então Esaú casou com 2. Como é o nome dessas mulheres? As mulheres de Esaú, deixa eu ver aqui. A minha memória falhou. Qual a etitinia das mulheres de Esaú ou Saul? Saul, Jacó, Esaú, Esaú. Esaú. É Esaú mesmo, né? A esposa de Esaú, de acordo com o relato, pertencia principalmente aos povos cananeus, especificamente os hititas. Pronto, os hititas e heveus. Mas tem um nome chamado povo vermelho. Povo vermelho, filho de Elon, tal, Iteu. Era povo. Como era chamado o nome do povo vermelho? Nome do popô vovó vermelho. Naquela época, né? Porque isso vai mudando, vai misturando as etnias, né? Povo vermelho na época de Jacó. Casou com Esaú. É uma curiosidade que às vezes a pessoa não percebe, né? Edomitas, porque eu falo tanto alemão que esqueço de falar brasileiro, tá? Epa, Edomitas, Davi era ruivo, era. Edodó, Mimi, Tatás, Edodó, Mimi, Tatás, é Saul, não é Esaú não, Edodó, Mimi, Tatás. Qual eram as características dos Edomitas? Edomitas fazia parte daquele povo, filhos de Ló. Ló era. Edomitas é um povo bonito, né? Um povo vermelhão. Minha família tem muita gente vermelha, né? Meu tio, tio morreu com 98 anos, era vermelhão. Quando ficava com raiva, meu amigo, parecia uma lagarta de fogo. Meu tio. Tio Dedé, brabo até umas horas, tá? Eu puxei a ele. Olha, tio Dedé era vermelhão. Já a minha avó, da parte de pai, era branca, bem branquinha, dos olhos azul, que era alemã judia, né? Então, assim,
Edomitas, não tem nada de pagamismo. Os pagamismos, tem umas paganismo até legalzinhas, as bichinhas. Mas sabe qual era as características dos edomitas? Esses edomitas aí, esses vermelhos, porque existem outros vermelhos, né? Chamado povo vermelho, era briga. Eles gostavam de brigar. Era. Ave Maria, crê em Deus Padre. E essas edomitas eram péssimas noras e péssimas esposas. Virgem Maria. Então, Esaú era um bicho, era um homem bicho. Cara cabeludo, parecia um urso. E era cavalo, porque era duas mulheres de uma vez só. Era todo doidão, Esaú. E ele era meio assim, animal. Ele era uma questão genética, Então, eles fizeram aliança com os edomitas. E aí, ele casou logo com duas. Não quer dizer que ele casou só com duas, que ali duas é só fichinha mesmo. Os homens de antigamente eram de 10 acima. Eita, o que eles comiam, hein? Eles comiam feijão. Olha, era de 10 acima. Eu conheci homens desse jeito. Pode transar com ele 30 vezes que ele dão. Aí a medicina diz: doentes viciados em sexo. Não é que é viciado, isso é uma genética. É uma genética. Crente, e não traía a mulher, tá? Mas se ela quisesse 30 vezes, ele dava. Olha! Os homens do passado eram assim. Hoje os caras, meu Deus do céu, meu pai. E aí, acaba nem aguenta mais, mas antigamente era 10, podia botar em fila. Virgem Maria, era. E isso era genético mesmo. E até hoje, a medicina está acabando com esse tipo de homem, né? Porque quando aparece um homem desse, eles dizem que é doido. Ele produz muito hormônio. Pode botar 5 mulheres que ele... Eu não sei se a alimentação, ele produzia muito hormônio, muito testosterona. Os testosterona, nós hoje tem menos testosterona do que um velho de 90 anos. Aquele negócio que bota na água acabou com nós. Como é o nome? Aquele negócio flúor. Acabou com os homens estão tudo bananas. É meia mulher e se der conta. E se partir para aquele negócio, pronto, não sai mais daquele negocinho. Epa! Mas os homens de antigamente podiam botar 10 em fila que ele enfrentava. Isso é história, gente. Estuda história. E Esaú era desse tipo. Mas as edomitas eram mulheres tolas e que gostavam de briga, de confusão. Elas não se agrupavam, não. Então, Esaú casou com a edomita, uma vermelhona bonita, até bonita, mulher vermelha. Eu gosto, meu pai, camarão. Aí, preste atenção, rapaz, não tu apanha, fica quieto na tua. É mesmo, olha, preste atenção. A história, né? Então, Sara, por que você não responde? Sara não gostava das edomitas. Você diz, não, porque Sara era muito metida. Sara sabia que as edomitas eram complicadas. Se você olhasse para a bunda de uma edomita, você estava lascado, você ia preso. Lei Maria da Penha. As edomitas era Oda. Não quer dizer que toda ruiva seja uma edomita. O nome era edomita, povo ruivo. Aí lá vai. Alhavaba. Era duas nações. Uma era a nação de Jacó e a outra era a nação de Esaú. E aí Jacó ganhou com o anjo, ganhou com o arcanjo Miguel, lá na frente, Davi, que era da raça de Jacó. Davi foi ungido rei. Davi também era ruivo, porque Davi já puxava a linhagem grega. Davi era grego. Joilson de Assis afirma: Davi era grego. Então, os gregos existiam várias características e eram muito bonitos. Não vê aquela menina, Helena de Troia? Oh, meu pai. Tanta mulher, tanto homem se acabou por causa daquela mulher. Virgem Maria. Era de ouro, era não.
Que negócio caro da pílula, era melhor chamar o Job. Vige! Nações inteiras se acabou por causa de Helena. Mas eu acho que não foi por causa dela, a gente não pode culpar ela, né? Foi um treco-treco que houve, né? Antigamente se podia, mas não podia levar para casa. Os gregos gostavam disso. E era. Mas não podia levar para casa não, tinha que ser lá, entendeu? Aí o cara resolveu levar para casa, aí foi onde houve a briga. Mas isso tinha jogo de interesse no meio, sempre tem, né? Agora presta atenção. Eu quero abençoar sua bebê, tá? Daqui a pouco você vai falar o nome dela e eu vou abençoar. Agora não, porque eu tô falando outro assunto, para não misturar as bolas. Então Esaú casou com a Edomita. E a Edomita era da família da lasqueira. Gostava de brigar. Odiava a sogra. A sogra era o Satanás. Elas odiavam até elas mesmas. Virgem Maria, tão bonita e tão perigosas. Aí lá na frente, adivinha quem Davi pegou? Davi pegou a mulher daquele bebo, casou com aquela mulher do bebo. Davi tinha 18 mulheres, Davi, ó. Virgem. Até que não era muito raparigueiro, não. 18 mulheres não era nada, não. Era só fichinha. Eita, meu pai do céu. E aí, ó, 18 mulheres. Mas apareceu uma. Foi. Esta mulher era vermelhinha, e tinha um cabelo muito pesadinho, Betseba. Betseba é tataraneta de Esaú e dos Edomitas. Eita lasqueira, velho! Eles vão tomar o poder agora, através dos poderes dos Ricritos. O que é isso? Tô falando grego. Ela irá usar o poder do Ricrito. O que é isso? É de Grayskull. Eu entendi outra coisa. Ela foi usar o poder de Grayskull. Tome Grayskull. Olha. E aí, ó, Esaú ataca novamente, velho. Esaú, irmão de Jacó. Não confunda com Saul. É Esaú. E a neta dele, a bichinha vermelhinha, bonitinha, com cabelo na bundinha, vai derrubar Davi. Vai lascar Davi. E Davi, ela reinventa de tomar banho no quintal. Epa! Tomo banho de lua, fico branca como a neve, É claro. Ali era um jogo político. E político tem isso? Tem. Olha! É o poder da fruta rosa. E aí, ela começou a tomar banho. Diz a Bíblia que ela tem aqueles cabelão pesado. Quem puxou a ela foi aquele bonitão, como é o nome? Filho de Davi, Absalão. Absalão puxou a ela. Porque Davi era baixinho, 1,55 m. Puxou o pai, né? O pai era careca. Não, o filho que puxou a ele foi Saloló. E aí, Davi não estava fazendo nada, você também. Davi foi olhar, estava ela, Betsebinha, não tinha banheiro, foi tomar banho no quintal. É claro que ela não era estúpida. Ela sabia que a janela que olhava para dentro do quintal dela era do rei. Olha! Uau! Ela foi tomar o poder pelos poderes de Grayskull, da caveira rosa. Vige! E aí, Davi gamou nela. Cabelão tal. Vige! Era uma Carla Pérez do Tchan. Segura o Tchan, amarre o Tchan. Hora de tam. Bicha bonita, toda ruivinha, tomando banho no quintal. Mas não tem homem forte pra mulher, não. Tem não. Cada um peça a Jesus Cristo que tenha misericórdia. Não tem homem forte pra mulher, não. Tem nada. Tem. Bem, tem alguns pastores que são muito fortes, mas outros, meu amigo, se lasca todinho. E aí Davi gamou nela, né? Se Davi tivesse pedido ao marido dela, o marido tinha concedido. Naquela época havia empréstimos. Empréstimo já, era grego.
Mas não, ele fez todo aquele projeto, tal. Quando ele conseguiu o projeto dele, o profeta Natan, que não gostava muito de Davi, já tinha uma bronca com Davi, disse: a espada nunca sairá da sua casa. Quem trouxe a espada para a casa de Davi foi Betseba. Pronto. De lá para cá, nunca mais saiu a espada de Israel. Onde tem Israel, tem briga. Porque estão disputando dois reinos. Olha. José foi forte, foi. José foi forte. Fugiu, né? Na verdade, a questão foi um moído danado, foi questão genética. Eles brigavam na barriga da mãe e ficaram brigando. Eles brigavam no inconsciente e passaram a brigar no consciente. E Betseba era uma soldada de Esaú. E ela era uma soldada da família dela. Mas por que eu falei em Esaú e falei nos Edomitas? Porque os Edomitas gostam de confusão. Você vai olhar no mundo, inclusive hoje, tem pessoas e nações que nascem só para brigar. Eu estava olhando uma nação que eles nascem só para brigar. Eles gastam bilhões de dólares só em armas. Vem até buscar urânio no Brasil e o Brasil dá. Ô, Brasil gostoso. Os caras só vivem para briga, pô. Só vive para briga, só quer destruir, morta o Ocidente, mata o Ocidente, quer que o Ocidente morra. Olha, e o Ocidente é tão otário que fica: nós defendemos direitos humanos, e eles tome. Mas burro é quem quiser, né, né? Olha, e aí, gente, os edomitas são assim, eles não passam sem uma confusão. As mulheres edomitas eram desse jeito. Elas odiavam sogra, elas odiavam as outras mulheres, elas odiavam as filhas delas, elas odiavam as mães delas. Eita, fuleiragem da pílula, véi! Estados Unidos não. Você está me ouvindo, graças a Deus, é os Estados Unidos. Senão você não estava nem me ouvindo. Os Estados Unidos tem seus defeitos, mas no mínimo produz boa vida. Todo mundo quer ir para lá? Agora, tem país que só vive, meu amigo, para guerra, mas as nossas universidades estão cheias de otário, que vão para lá tudinho. Eu desejo a todo mundo que defende o suposto mal que vá para lá, mas não vai, porque são idiotas. Esses cantores, esses pessoal são tudo idiotas. Vá para lá, não vai, vai para lá, não vai porque você sabe que eles matam você. Agora tem gente que só nasce para matar, só nasce para brigar, só nasce para isso. Você que está me escutando agora, você está me escutando por causa dos Estados Unidos. Aí o cara diz: eu vou para a rede social reclamar. Graças a Deus que eles deixam você reclamar. Opa, apaguei o negócio errado, ó. Grupos quânticos, tá certo, você está certíssima. Então presta atenção, gente. Qual é a fábrica de chocolate que esse pessoal faz? Não tem. Qual é a fábrica de carro que esse pessoal faz? Não faz. Qual é o exame de hemorroida que esse pessoal promove? Não tem. O que é? Guerra, morte ao Ocidente. Pega os pastores, amarra na caminhoneta, sai arrastando. E ainda tem uma turma que apoia. Eu desejo de coração que esse pessoal vá tudo para lá. E que suas filhas casem com ele. E que seus filhos casem com as mulheres dele. E se lasquem. Porque é muita burrice, velho. É muita burrice. Mas cego é quem pensa que vê, né? Eu estou vendo demais. A universidade, o meu professor. Vai lá ser professor lá para tu ver. Fala em Demomó lá, fala. Fala lá em liberdade sexuaba. Fala para tu ver. É muita burrice, velho. Mas assim, os edomitas eram desse jeito. A edomita não estava acostumada. E ele casou logo com duas irmãs, que concederam príncipes, e era briga. E juntou com Esaú. Esaú também era briguento, lasqueira. E esse grupo quântico continuou, derrubou Davi e entrou no trono de Israel.
entrou no trono de Israel. Então, assim, esse pessoal que aprova isso não tem coragem de morar lá. Vai não. A gente que defende a Coreia do Norte é um bando de estúpido. Eu duvido eles ir para lá. Se eles forem para lá e pegar um Novo Testamento, a Bíblia, Nossa Senhora, Jesus Cristo, eles morrem. É uma coisa muito burra. É muito burra mesmo. Eu acho que seja como fosse um feitiço, um demônio, um negócio assim. É uma coisa assim que ninguém nem discute. O cara diz, pastorzinho, diga. Aí eu apoio aquela nação, que ela é soberana. Diga, porra, pra lá, que os caras te matam e te penduram num poste. Ai, que rouba, pastor. Vá. Aqui você vem, senta na igreja, conversa comigo, bate papo. Lá eles matam você. Olha. Então presta atenção. Os edomitas eram assim. E aí, isso é uma questão genética. E a mulher de Isaac odiava os edomitas. Ai, mulher de Deus, por que a mulher de Deus odiava? Porque eles eram assim. Os edomitas são conhecidos. Até para matar uma pessoa, o edomita não matava direto. Ele começava a cortar os dedos, as unhas, os dedos, a mão, a genitária. Ele fazia a pessoa sofrer. Eita! Então, esses grupos existem. Aí, assim, se você casar com uma dalmita, você está ferrado. Ela vai odiar sua mãe, vai odiar suas irmãs, vai odiar seus filhos, vai odiar você. No final de tudo, você será destruído por eles. Os edomitas, o que nós podemos encontrar na história é um resumo. São famílias como Sodoma e Gomorra, entendeu? Como edomitas, como Nazaré. Nazaré é uma desgraça total, né? Nazaré é uma desgraceira total. Quem casar com nazarento está lascado, ele não vai valorizar você nunca. Então, como o povo vivia isolado, essa turma ela crescia como fosse um grupo quântico. Quem morava em Nazaré, a todos rejeitava. Era o espírito de rejeição de Israel, era Nazaré. Quem morava em Sodoma e Gomorra era cheio de leis, cheio de regras, e era um cabaré. Sodoma e Gomorra era um cabaré, mas os gregos também eram. Mas mesmo assim, era um cabaré cheio de lei. Você não podia olhar, você não podia passar, você não podia fazer nada. Que a Sodoma e Gomorra prendia você, se você peidasse, preso, se você cagasse, preso. Então, Sodoma e Gomorra não era apenas uma cidade do lepo-lepo, não. A Sodoma e Gomorra era uma cidade da lei. É o que nós no Brasil estamos nos tornando. É tanta lei que daqui a pouco, se você soltar um peido, você vai preso e ainda vai pagar imposto. Então, assim, os edomitas eram assim. Aí nós falamos sobre espíritos que gostam disso. Esses espíritos, eles gostam da lasqueira, da ringa, daquela briga contínua que não para nunca. Você é safado, você é ruim, você não presta. Você é ruim, você é safado, você não presta, você é um cagão. Se o cara é lento, você é lento. Se o cara é brabo, você é brabo. As edomitas e os edomitas, eles gostavam da ringa. É como aquela pessoa que casa só para ser vítima. Casa para brigar, casa para acusar o marido, casa para acusar a mulher. Entendeu? É um tipo de espírito. É o espírito da ringa. A espada nunca sairá da tua casa. A espada nunca sairá da tua casa. Foi o que o profeta falou. Mas isso não quer dizer só uma punição de Deus. Não. Isso quer dizer que os edomitas iam trazer para Israel os espíritos deles, que são os espíritos de ringa, e que eles iam ficar disputando um com o outro. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Os filhos de Davi viraram uma ringa. Só escapou mais ou menos Salomão. Mas os filhos de Davi viviam brigando um com os outros, um matando o outro, e iam pegando a mulher de Davi, e Davi dava a mulher para os filhos, mas eles queriam mais. Uma confusão dos diabos. Foi o que o profeta falou. Vai virar uma ringa, porque os edomitas são assim.
O edomita é aquele cara que gosta da lasqueira, que ri quando dois caras estão brigando. Tá brigando, agora a gente deu um murro nele, arrancou o dente. Deu um murro no olho do cara, sangrou o olho do cara. Glória a Deus. Eita, agora ela puxou o cabelo dela, derrubou do chão, arrancou a blusa, os peitos apareceram. É o edomita, velho. Estuda história, nada é novo sobre a terra. E o edomita gosta de ringa, ele gosta de brigar, ele gosta de erengar, ele gosta de dizer que você tá errado, ele gosta de dizer que fulano tá errado, ele vive vendo o erro dos outros, não repara nem as hemorroias dele. É o edomita, dodó, mimi, tacatá. Você já viu algum edomita? Ele vai para a igreja para olhar para a vida dos outros da igreja. Ele acha que todo mundo é pecador, somente ele é santo. Ele acha que a doutrina dessa pessoa é santa. Quando o edomita vê uma pessoa bem, vai dizer, não, está errado, essa igreja está errada, essa doutrina está errada. Olha, então isso é um espírito. Quando os edomitas entraram na linhagem de Israel, entrou com ele um espírito de ringa. Aí pronto, pegou um DNA forte, que o povo de Israel é um DNA forte. E aí é de ringa, de vingança, de arenga, de intriga, entendeu? Eu não gosto dele porque ele deu um beijo em mim. Eu não gosto dela porque ela deu um cheiro em mim. Essa mulher só vive cheirando, vai te lascar pra lá, vai cheirar o diabo. Essa mulher não tem carinho comigo, essa mulher tem carinho demais, essa mulher quer demais, essa mulher não quer. É o espírito do edomita. Olha, E às vezes o edomita nem é tão raparigueiro assim, não. O problema do edomita é briga. Eles gostam de brigar. Os chamados filhos de Belial. A Bíblia fala que existia muitos entre Israel. Aqui em casa não temos muita amizade. E faz certo. Para que tanta amizade? A sua amiga é sua mulher, Andréia. E o seu amigo dela é você. E pronto. Né? Tem gente que não faz obra e ainda critica quem faz. Edomita. E o edomita, ele é às vezes meio correto. Mas não existe ninguém no mundo mais correto do que ele. Mas ele gosta da lasqueira. Fulano levou um chifre. Fulano levou uma gaia. Ele gosta da lasqueira, velho. Ele gosta da desordem. E aí ele se misturou ao DNA de Israel, conseguiram chegar no trono. Aí vem uma malequita, vem a baixa da égua, o demônio empurrando, né? Para sujar o DNA de Israel. E conseguiu sujar. Porque os filhos de Davi foram uma lasqueira total. Davi gostava tanto dos filhos, nunca afetou filho nenhum. Até trocou a esposa dele por um do filho. Tem na Bíblia que Davi disse, não, mas leva minha esposa, fica com ela. Ou seja, mas os filhos eles queriam mais. E um filho se levantou contra o outro matou o outro. Absalão, que parecia com Betseba, Absalão tentou matar Davi, bicho bonito, lindo do cabelão, tinha só uns 20 quilos só de cabelo, era um homem bonito, um homem zarrão grande, olha, mas era cheio de confusão. Ele jogou as tribos tudinho contra o pai. E Davi teve que fugir. Ou Davi fugia, ou Absalão, seu filho, com Betseba, matava ele. E aí Davi foge, a Mefibosete ajuda Davi, tem todo aquele moído aí. Mas deixando bem claro que Saloló, era filho de Betseba também, tá? Queira ou não, eles entraram na Linim. Entraram aonde, rapaz? Na linhagem. Entraram na linhagem de Israel. O edomita tinha esse problema. O edomita, ele vivia para ringa. Você quer um carro para passear com uma coroa bem bonita? O edomita quer não. Eu quero um revólver para brigar com o meu vizinho. Olha! Tá vendo? O edomita era um doente. Edomita, malequita, filisteu, amorreu. Por isso que Deus mandou destruir esse povo. Eles não tinham mais jeito, eles estavam contaminados.
Mas eles fizeram uma manobra para entrar no DNA de Israel e entrou. Mas Davi era bom. Davi, ele era pela família dele, mas a família de Davi odiava Davi. A família de Davi era o pior inimigo de Davi. Exatamente, filhos de Edom. Os filhos de Davi, Edom. E os filhos de Edom é assim, rapaz, eu vou pegar a mulher do meu pai. Eu pego no meio da rua. Pegava no meio da rua. Pode olhar o texto sagrado. O cara dizia, Davi, tem um cara ali debaixo do pé de manga com a tua mulher. E Davi dizia, não, vamos conversar. Eu acho que ele estava só conversando. Conversando? Estava no lepo-lepo. Não, Davi rodeava. Tá entendendo? Sabe uma coisa, eu estou com muita mulher, deixa essa para ele. Né? Davi não enfrentou nenhum filho dele. Nenhum. Davi era de guerra, era brabo. Davi não temia homem nenhum. Mas Davi não enfrentou nenhum filho dele. Inclusive Absalão era doido para matar o pai. Absalão, aê, velho, coroa. Era um edomita todinho, velho, Absalão. Olha, bonito, cabelo, quase 20 quilos de cabelo. Ele morreu por causa do cabelo dele, né? Que era o cabelo dele, tinha mais de 2 metros de cabelo. Era um homem bonito. A Bíblia diz que onde Absalão chegava, todo mundo dizia, que rei. Um homenzarão, grandão, bonito, aloirado. Olha. Na verdade, o que aconteceu ali foi exatamente a escolha de Davi. Aquela punição de Deus, não foi que Deus disse, você me maltratou, vou lascar você. Não, o que Deus falou, você deixou os edomitas entrar. Esaú vai ganhar de você. A briga na barriga da mãe continua. Entendeu? O quê? A Absalão era arrogante. Vamos matar Davi. Temos que tirar Davi da jogada. E Davi deu tantas vitórias para Israel. Aí Davi disse, Davi podia ter dito, pois venha, Bibi, eu sou velho, mas eu derrubo tu. Olha, não, Davi disse, não, ninguém vai lutar contra Absalão, não. Absalão era tão bonito que o povo chegava para Absalão e dizia, Absalão, seja nosso rei, que homem lindo, que homem bonito, é um reizão, ó. E ele dominava, a beleza dele dominava. Ele abriu guerra contra Davi e tentou matar Davi várias vezes. Contratou pessoas para matar Davi várias vezes. Mas Davi fugiu. Mas ficou os generais de Davi. Você sabe que general é general. Aí Absalão, vamos destruir os generais de Davi, meu irmão. Os generais do meu pai. Quem é rei agora sou eu, bonitão aqui, o gostoso de Jesus. O general disse, né? Eu morro, mas eu não abro para você, não. Aí ele atacou o general Oda, matou os soldados de Absalão, e aí Absalão correu, o general, corra atrás e mate. Então correram atrás de Absalão. Absalão era edomita com judeu. Só que o cabelo dele era muito grande, meu amigo, enganchou na árvore, foi aonde eles pegaram. Quem tá aqui? A Bibi, o bonitão. E ele lá, cadê teus soldados, a Bibi? Cadê os soldados, Absalão? Aí chegou o general, é o último dia teu, viu, a Bibi? Mate-no. Aí os caras, agora eu não gosto de matar não, mas vou matar, tá? Mataram Absalão. Mas Davi não mandou matar Absalão. Davi ficou irado quando mataram o filho dele. Olha, para você ver o pensamento de Davi e o pensamento do filho. O filho tentando matar Davi e Davi com raiva que o cara matou. Vai lá, avisa Davi que eu, general Oda, Odá, que é uma palavra grega. Diga a ele que o general Odá matou Absalão, que ele pode vir tomar o trono novamente. Aí o cara foi avisar e Davi matou o cara. Davi, eu não mandei matar meu filho! Pá, matou o cara. Epa, para você ver como era Davi, eu não mandei matar ele, eu não mandei. Então assim, aí matou o cara que foi avisar, porque o cara foi avisar, Davi, nós matamos o teu filho que te perseguia, queria te matar. Mas Davi não queria, mas
O edomita queria. Tem a parte edomita boa, porque todo povo tem a parte boa e a parte ruim, né? Mas o edomita, ele é assim, ele gosta de concom. E aí tem um espírito de confusão junto com eles. Cada pessoa, cada povo tem um espírito. E esse espírito pode passar de uma pessoa para outra. É. Então, assim, às vezes a pessoa dá lugar ao espírito de edomita. O espírito de edomita é aquela pessoa que não tem paz com ninguém. Ele não tem paz com o vizinho, ele não tem paz com os irmãos da igreja, ele quer brigar com todo mundo, quer arengar, ele não gosta de paz. Não gosta. São os edomitas. Então, por isso que Deus falou que Deus é mau ou é bom? Me diga, Deus é mau ou é bom? Davi tinha 18 mulheres, Deus nunca falou nada. O Espírito Santo disse em Davi com 18 mulheres agarrado. Então nunca foi pecado. Mas a questão edomita mudou. Mudou tudo. Entendeu como é a coisa? Quando chegou os edomitas, Israel se dividiu, depois veio Salomão. Salomão conseguiu unir Israel. Mas aí veio o filho de Salomão, acabou com Israel. Acabou. O nome era Reoboão. Reoboão acabou com Israel até os dias de hoje. Agora, quando Israel se levanta, Israel é a maior potência do mundo. Não brinque com Israel. É a nação mais forte que existe. É porque Israel não quer mostrar as caras. Israel não quer mostrar as caras. Mas Israel é muito forte. E todas as nações temem. Mas Israel tem inimigos. Então, todo espírito de edomita, eu já vi espírito de edomita entrar dentro de uma igreja, acaba. O pastor caiu no púlpito, assim, veio, morreu. Brigando, a igreja brigando por causa de batom, brinco. Uma dizia, pode usar baiba, outra dizia, não pode usar baiba. Já vi espírito de edomita entrar dentro da igreja, porque o pastor pediu um beijo diferente para a esposa, e não podia, não pode pedir beijo assim, isso não sei o que lá, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Então chama espírito de edomita. Os espíritos de edomita não é nem questão de raparigagem, putaria não. É questão de briga mesmo, eles gostam de briga. Reoboão acabou com Israel. Acabou. Até 1940. Israel não se levantou mais. Até na época de Cristo, Israel estava sujeito a Roma. Antes de Roma, sujeito ao Egito. Então Israel nunca teve livre, desde Davi. Nunca. Os Macabeus, período Macabeus, onde você encontra na Bíblia Católica Macabeus 1 e 2, Judas era Zelote, Macabeu, aquele cara Barrabás era Macabeu, os Macabeus, aí depois os Macabeus se livraram do Egito. Quando se livraram do Egito, veio Roma. Quando Israel se livrou de Roma, veio a Baixa da Égua. Quando se livrou da Baixa da Égua, veio não sei o que lá. Então, assim, a espada nunca parou na casa de Israel. Até hoje, quando Israel está se levantando, aí vem o pessoal, invade a festa rave, come não sei o que lá, assada no forno, tá? Olha bem. Mas que Deus ilumine a nação de Israel. Eu torço por Israel, tá? E o demônio sabe que é um DNA muito forte. Então, se ele puder encaixar... Agora sim, por isso que sempre apoiei o divórcio. Sempre. Não é hoje. Sempre. Porque se o cara casar com uma edomita dessa, ou ela se converte de verdade, ou o cara está lascado, casou com Satanás. Seja edomita macho, ou seja edomita fêmea. É aquele cara que faz confusão. Então, é aquela mulher que faz confusão. Se o cara não trai ela, ela vai dizer, por que você não me trai? Você não erra, você é um idiota. Se o cara então não tem como agradar um edomita. O edomita quer confusão. Se ele chegar numa igreja, ele abre uma confusão. Ele acaba. Eu já vi edomita destruir igrejas totalmente. Eles destroem e depois se ferram. Eles se ferram. Então, assim, o edomita não quer conversa, não quer acordo, ele quer guerra. Entendeu? É uma dinastia, é um grupo quântico.
Eu já comprei centenas e centenas e centenas. Mas eles têm que ter um motivo, eles procuram um motivo. Entendeu como é a coisa? Aí, o último caso de Edomita foi uma mulher que já ia no terceiro casamento. Ela é muito forte, ela, né? Ela levantou 3 igrejas. 3. Aí deu problema nas 3. Na última, ela ia muito pro monte, né? Com um bocado de irmãos pro monte. E a igreja tava bombando. Bomba, lá bomba. A igreja bombando. Cresceu, ela fala bem, ela é bonita. Ela conversa bem, ela prega. Olha só. Quem me contou isso? Ela. Mas como é que ela destruiu a terceira igreja? Bem, cada um tem seus problemas, né? Na terceira igreja, ela levava um bocado de irmão para o monte. Olha, aí nessa levada do monte, o pessoal ia mijar, essas coisas e tal. Aí quando ela foi mijar, estava o marido dela dando um beijo na irmã. Foi. Então ela podia dizer, vem cá. Bem, aí é o sangue quente, né? Quem fala, né? Ela detonou o marido, detonou a igreja, acabou a igreja e ficou passando fome. A terceira. Olha. Eu digo, eita, mas não dava para a senhora contornar a situação, não. A igreja gostava muito da senhora. Podia até separar dele, mas sem detonar, entendeu como é a coisa? Mas eu detonei, pastor, detonei na rádio, detonei todo canto. Eu digo, cuidado, que às vezes a gente detona os outros e se detona também. Foi exatamente o que aconteceu. Ela detonou os outros e se detonou. Não tinha nem o que comer. Olha. Foi. Saíram do monte e foram para a moita. Mas aí, gente, aí eu disse ela se acabou com tudo. Tudo. Tá passando fome, ela só sabe pregar. Mas, bonita, decente, teologicamente forte. O senhor pode abrir uma igreja para mim? Eu digo, não vai dar para eu abrir igreja não, para a senhora não. Nem tem nenhuma vaga aí para mim. Eu digo, não. Mas, assim, não dá para me ajudar, para eu lhe ajudar, não? Eu digo, não dá. Olha. Ela disse, Aí Alcione foi dormir, eu fiquei na sala do hotel conversando com ela. Eu fiquei esperando a jogada dela, né? Eu digo, a senhora não tem condição não, a igreja, abrir uma outra igreja lá perto, lá, o pessoal não gosta da senhora, né? O pessoal vai, tá entendendo? Eu detonei ele todinho, pastor, contei os podres, as hemorroias, tudo dele. Eu digo, ótimo. E se detonou também, né? Eu não posso dizer nada. O senhor não vai me ajudar não? Eu digo, não posso. Posso lhe ajudar sim, eu vou lhe ajudar com uma passagem, alguma coisa, mas não posso lhe ajudar com mais nada não. Também o senhor veio me receber nesse hotel, e um hotel bom, tal, eu digo, eu estou com minha família, né? Mas não sei o que lá, mas o senhor deveria me receber na sua casa, tal. Olha! Ei, já começou a enfiar, né? Enfiar o quê? O dedo. Começou a enfiar o dedo em mim, Tome. Eu digo, Edomita. Bonita, linda, teológica, daquela pessoa que sabe falar, que sabe se comportar, perigosa, velho. Aí eu disse, eu tô recebendo a senhora no hotel porque eu tô de férias. E minha esposa tá lá com meus filhos, né? Ele disse, não, eu deveria me receber na sua casa para nós tratarmos do ministério. Eu digo, mas eu não estou tratando de ministério porque eu não quero a senhora no ministério que não tem espaço. Né? Ela disse, sabia. Eu digo, muito obrigado, boa sorte. Vai com Deus. O amor está ali. Vai com Deus, se lasque. Ave Maria, quem é doido de botar um negócio desse? Olha. Mas dava pra gente conversar. Se ela fosse contornando a situação, conversando. Oxe, mas quando ela viu que não tinha chance, ela já detonou. Eu digo, livrai-nos de todo mal.
livrar-nos de toda a domita. Ela gosta de confusão, velho. Já é a terceira igreja que ela destrói dela mesma. Então ela tem capacidade, não tem? Mas também ela detona, velho. Ninguém está livre de erro nem de pecados. Mas aí, o detonar, diz que quem detona os outros, a si mesmo se detona. Eu digo, rapaz, mas era um safado, ele queria dormir com todo mundo, era uma coisa íntima dela. Não. Rapaz, é mesmo, esses homens são tudo safados. Virgem Maria. Mas vou torcer pela senhora, vou fazer meditação. Que é isso, cuidado. Opa, devagar, rapaz. Faça meditação, faça força, mas não faça muita força, não. Então, assim, será que eu sou um edomita? Ninguém pergunta isso, né? Será que eu sou um edomita? Por que Sara odiava tanto os edomitas? Você queria ter uma nora igual a uma edomita? Será que você não é uma edomita? Se Jesus Cristo casar com você, Jesus Cristo não presta? Será? Se Jesus Cristo casasse comigo, entendeu? Uma coisa eu lhe garanto, o edomita nunca faz essa pergunta. Porque o edomita é assim, o errado é o outro. Ele gosta da lasqueira. Ele nasce para lasqueira. É como galo de briga. Quem criou galo de briga aqui? Não presta criar galo de briga. O galo ruim, carne dura. E os bichos se matam. Já nasce brigando que nem uma desgraça. Então, assim, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. E às vezes a Bíblia está aí para nos... Por que Sara odiava tanto o edomita? Por que Sara fez essa manobra para o lado de Jacó? Por quê? Que ela sabia que se o trono fosse para Esaú, Esaú ia botar no trono os edomitas. E os edomitas eram a lasqueira, os edomitas criavam guerra, criavam factoide. Eles catucavam até sangrar. Aí você aprende que existem povos edomitas, existem povos amalequitas, existem povos, nazarentos. Cada um tem uma característica. Nazarento, rejeita e despreza tudo. Edomita, briga em cima de briga em cima de briga. E os amalequitas, eles perseguem, eles querem viver com a pessoa, mas eles perseguem, eles querem viver com a pessoa, mas eles entulham os poços, invejosos. Olha, então talvez esse sentimento esteja dentro de nós. Exato. Nós temos que nos alimpar. Se alimpa, menino. Se alimpa direito. Nós temos que nos alimpar. Porque será que eu sou um edomita? Será que tu é um edomita? O edomita não era um corajoso. O edomita era um homem de briga. Ele gostava de briga. As mulheres edomitas gostavam de ringa, competir com sogra, competir com filha. As edomitas competiam com as filhas tomavam os pais, os amantes da mãe. Era uma confusão do caramba. Era. Ai de quem encostasse no edomita. Era briga pro resto da vida. Ele passou o dedo em mim, ele encostou em mim, ele passou a mão no meu cabelo. Pronto, lascoba. Não tem perdão pro edomita. Mas existe libertação. Ítalo, existe libertação. Se você é um homem ou uma mulher, faça essa pergunta para você. Eu faço para mim. Joilson de Assis. Será que eu sou uma malequita? Será que eu sou falso? Será que eu sou invejoso? Se eu for, Senhor, me cura. Por favor. Será que eu sou um edomita? Eu gosto de brigar, gosto de arengar. Eu vou procurar guerra, eu gosto de brigar com a sogra, eu gosto de brigar com os irmãos da esposa, eu gosto de brigar com os irmãos da igreja. Ou será que eu sou um nazarento? Nazarento é aquele que despreza tudo. Despreza a casa que tem, despreza a mulher que tem, despreza o gato que tem, despreza tudo que tem. Então que nós sejamos como Cristo. Que Cristo nos liberte. E que nos traga novos horizontes. Para que possamos viver em paz. O edomita nunca viverá em paz. Porque ele entra numa firma, ele começa a competir.
Ele começa a competir com o gerente, começa a competir com os outros, ele começa a ringar com os outros não prestam, ele presta, os outros não faz, ele faz, ele é melhor do que os outros, tal. É um tipo de DNA. Mas já foi descoberto, até pela ciência, que o DNA ele pode ser retido e ele pode ser manifestado, mediante ambientes. Então, segundo a ciência, o ambiente e os sentimentos podem manifestar DNA ruim ou bom. Por exemplo, existem algumas doenças que são ligadas a comportamento. Quais? Diabetes. São ligados a estresse. Pessoas ansiosas e estressadas produzem filhos diabéticos e às vezes se tornam diabéticos. Mas por quê? Qual a ligação do ansioso com a diabetes? É que ele produz um enzima, ele produz um hormônio que é o necessário para produzir uma baixa proteção no organismo e surge esse problema. Entendeu? Pressão alta, medo, estresse estão ligados à pressão alta. Por quê? Porque produz um hormônio que endurece as veias, chamado arteriosclerose. E a arteriosclerose, a veia vai endurecendo e vai diminuindo de tamanho, e isso gera problema de circulação e rins. Então, assim, o comportamento e o pensamento estão ligados a muitas bênçãos e muitas maldições. Chegou a hora de nós libertar, e o primeiro passo é libertar a mente. Será que você, minha irmã, é uma edomita? Será que eu sou um edomita? Se eu chegar numa igreja, eu saio em paz ou eu saio em guerra? Minha mãe sempre dizia, saiba entrar e saiba sair. Das igrejas que eu participei, até hoje que eu sou um coroa, eu não saí brigado com ninguém. Eu não tentei tomar a igreja de ninguém. Não é porque eu sou justo e santo, não. É porque eu não quero confusão. Eu não quero. Então, se houver briga, alguma coisa, nós briga. Mas, para que confusão? Para que ringa? Para que perseguição? Não. Então, esses povos antigos mostram grupos quânticos. E esses grupos quânticos existem até o dia de hoje. Qualquer lugar, um edomita chegou, ele gera uma perturbação. Ele diz que o pastor não presta, que o pastor está em pecado, que a irmã não presta, que a irmã está mostrando ao rabo, e que o gerente não presta. Ele já vai entrando com tudo. E sai rasgando, sai arrombando tudo. E esses edomitas, junto com Esaú, o DNA de Esaú, invadiram Israel e acabaram com Israel. Eles geram ringa. Você vai encontrar esse espírito de edomita, sabe aonde? Eles querem colocar brancos contra negros. Eles querem colocar mulher contra homem. São os edomitas. E se misturar, hein, pastor? Aí lascou. Se misturar é o cão dos infernos. Se misturar edomita, amalequita e nazarento, é o demônio do inferno. Olha, mas aí, olha, hoje é ringa. Nós não precisamos brigar. Nós não precisamos brigar com mulher. Nós precisamos de mulher. A mulher é tudo nessa vida. A vida sem uma mulher é uma merda. Você que vive sem mulher aí, você está na merda. Eu vou ter o dinheiro, mas está na merda. Mas também não dá nem para o cara chegar perto hoje. Eles estão incentivando a briga. E as mulheres estão acreditando. Estou tudo com cara de limão, assim, ó. Não olhe para mim. Não me observe, não me cante, não chegue perto de mim. Sim, senhora, sim, senhora. Então, assim, os edomitas, eles agem assim. Eles geram a ringa. Geram a ringa. Todos os patrões são maus. Esses patrões são os filhos da... Não, patrão não é mau, não. Patrão é um patrão. Abraão não era patrão? E aí? Aí, ó, a ringa. Botando pobre contra rico, botando o empregado contra o patrão, colocando... daqui a pouco é o crente contra o católico contra o crente. É porque ele gosta de confusão. Eles têm uma coceirinha no... e fica... Entendeu como é a coisa? Uma mulher domita vai jogar o filho contra a mãe.
Uma mulher edomita vai odiar a sogra, mesmo se a sogra for boa. Ela vai ficar gerando confusão. Sua sogra, sua mãe não presta, sua mãe só quer ser sua mãe. Depois, quando ela parar de brigar com sua mãe, ela vai brigar com você. E depois que ela parar de brigar com você, ela vai botar os seus filhos contra você. São doenças psicológicas históricas. E a gente pensa que isso está há 2000 anos atrás. Está na nossa cara. Tem povos que só nascem para brigar. Só. Você diz, o que é que esse país fez? Tem uma indústria de carro lá? Não. Tem uma indústria de biscoito lá? Não. Tem alguma coisa que preste lá? Não. O que é que tem? Bomba, la bomba, e bombi, bombi, bom, bate, pumba, pare, baby, boo. E o povo se lascando. E tem gente que ainda apoia. Então apoie, meu filho. Vá pra lá, pega o avião, vá pra lá. Pega a Latam, né? Não dá para discutir porque o DNA é mais forte. Se você não consegue ver o amalequita, o edomita, o filisteu, o amorreu entre nós, é porque você é um deles. Um deles. Livrai-nos, Senhor, dos edomitas. O edomita, assim, ele chega na sua vida, ele tenta agradar, se tiver de sair, ele sai. Mas o edomita não, ele quer acabar. Pastor, como saber se nós somos edomitas? É aquela pessoa que quer brigar com todo mundo, que senta uma coceirinha no... quando não está brigando com ninguém. Esse é o edomita. Ele gosta da lasqueira. Ele tem prazer na lasqueira. Ele tem prazer na guerra, ele tem prazer no combate. É o edomita. Você nunca parou. Quanto tempo você é crente? Obrigado, viu, Bruna, pela pergunta. Sentindo sua falta. Cadê o Adriano? Adriano é gerente, né? Adriano deve enfrentar muitos edomitas. Então, assim, o edomita, ele é assim, ele gosta da ringa. Ele joga um contra o outro, um contra o outro, um contra o outro. Foi o que aconteceu com Absalão. Você nunca parou para pensar porque Sara, uma mulher de Deus, odiava tanto os edomitas. Ai, Sara não é amor, Deus não é amor, porque os edomitas tinham esse problema. O edomita aprendendo são invejosos. Os edomitas não são nem tão invejosos, sabia? Não. Nem são raparigueiro, puteiro, não. O edomita é confuseiro. Não é aquela pessoa que gosta de confusão. Se você estiver devendo R$1 a eles vão pegar na sua casa, eles querem bater na sua cara. Eles gostam de confusão. Os mais invejosos são as amalequitas. E os amalequitas não batem de frente, e o edomita bate. Nossa, pastor, só a minha de Deus, só a misericórdia de Deus. Sim, só a misericórdia de Deus. O edomita está em todo lugar. O cara tem que... na mente vem edomita, edomita, edomita. E os bichos são bonitos, são afeiçoáveis. Veja Betseba, coisa mais linda do mundo. Veja Absalão, bichão bonito. Quem era a mulher que não queria dar para esse homem? Bichão de 2,10 metros de altura, 25 quilos de cabelo. Um cabeludo, bonito, lindo e safado. Olha! E Betseba? Betseba era linda, mas era perigosa. Mas é questão de confusão. Do espírito que ela trazia, que era o espírito do avô dela, o bisavô dela, que era Saul, que brigava na barriga da mãe com Jacó. Quando Sara viu que o filho dela se meteu com esse povo, aí disse... Por isso que Sara fez toda aquela manobra por Jacó. Não, os vikings são guerreiros. Sabe quem é os novos vikings do mundo? Os novos vikings são os Estados Unidos. Os vikings são guerreiros. Uma mulher viking, um homem viking. Os Estados Unidos era um país viking. Existem centenas de cemitérios vikings. Os vikings, eles são guerreiros, conquistadores, né? Eles não são muito de religião, não, tá? A domita nunca quer ver alguém feliz. Não, ele quer confusão. A domita é confusão, a malequita é invejoso e psicopatas. Pastor, qual a origem? Aí tá, na origem. A origem tá aí, eu tô lhe falando a origem.
A origem dos amalequitas. Como é o nome do cara? Ló e as filhas. As filhas engravidaram de Ló. A origem dos edomitas. Edomita, eu não sei de onde vem esse povo. Vem da região de Edom. Era um rei, né? Ninguém sabe qual é a origem certa do edomita. Agora eles começaram a ganhar força quando as edomitas casaram com Esaú. Olha. Discordo, pois os edomitas não existiam na época de Esaú. É porque você não estuda história. Edomita, o nome Edom significa vermelhos. Estuda história, você vai ver. Mas você tem o direito de discordar. Que edomitas tem o mesmo veio dos hititas. Só que vem da região de Edom. Isso é ancestral, né, pastor? Hoje em dia eles são fracos. Mas eles estão em todos os lugares. O nome Edom, edomita, são vermelhos. Eles eram vermelhos. São vingativos, são vingativos. Não vikings. Não, os vikings. É uma história maravilhosa dos vikings. Também, guerra é guerra, né? Vikings eram guerreiros. Quando a Inglaterra chegou nos Estados Unidos, os Estados Unidos é lotada de viking. Inclusive alguns índios, como os Apaches e Comanches, eles eram vikings. Eles não eram morenos, eles eram claros. Ou seja, muitos índios do passado dos Estados Unidos eram vikings. Aqui tem uns que eram vikings, aqueles caras lá do Rio de Janeiro. Como é o nome daqueles índios lá do Rio de Janeiro que matava tubarão na porrada? Me ajudem, gente, por favor. Eram os índios do Rio de Janeiro, que eram temidos, 2,10 metros. Os vikings são muito altos. A maioria dos índios brasileiros vem da Índia. Por isso que os índios brasileiros parecem com a Índia e a China. Mas esses índios lá do Rio de Janeiro, como é o nome deles? Quem é que me lembra, gente? Nós seguimos o nosso DNA, mas Jesus Cristo purifica o nosso DNA. Os amalequitas, a origem é certa. Foi Ló com as filhas. E perseguiram Abraão. Porque a maioria das pessoas, dos teólogos, acredita que os amalequitas nasceu com Amaleque. Não. Amaleque foi um amalequita que chegou no trono. Mas os amalequitas, eles nasceram com Ló e as filhas. Aí tem divergência, um acha uma coisa, outro acha outra, né? Como é o nome do índio lá do Rio de Janeiro? Era um índio alto, de 2 metros de altura, que para eles mostrar que era macho, eles tinham que nadar entre tubarões e matar um tubarão na porrada, trazê-lo para a terra, arrancar os dentes dele e fazer um colar. Como era o nome? Não era tupinambás não, o tupinambás era o pequeno. Os tupinambás eram pequenininhos, pareciam com chineses ou indianos. Na época os indianos eram baixinhos. Era os... Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Amorés, não. Amorés também era um povo... índios do Rio de Janeiro. Guarani, não. Guarani e Tupi são duas nações. Não é índio, não é uma tribo, não. É nação. Nós temos duas grandes nações. Tupi e Guarani. São também línguas. Os Guaranis do Rio de Janeiro para baixo e os Tupi do Rio de Janeiro para cima. Como era o nome do índio que habitava a região do Rio de Janeiro e tinha que matar um tubarão com a mão e fazer um colar para mostrar que era homem? Aqui, deixa eu ver se passa aqui, tá? Goitacazes. Epa! Goitacazes. Índios Goitacazes. Os índios Goitacazes, eu acho que eram vikings. Eu acho, por causa do tamanho deles e da cor deles. Eles não eram morenos, eles eram claros. Então, o nome Guarani não é a tribo, uma tribo. Guarani é uma nação. Mais de 3, 4 mil tribos diferentes.
Guarani é São Paulo para baixo até Rio Grande do Sul. Tabajara, São Paulo para cima até o Maranhão e Amazonas. Os Tabajara, a maioria dos índios era baixinho. Agora os Goitacazes eram enormes, 2,10 metros, 2,5 metros, e deram muito trabalho aos portugueses. Por quê? Era uma baita de índio. Eles costumavam, o cara dizia, você é índio, você é macho, índio, eu sou macho. Índios Goitacazes, imagem, desenhos. Aí o cara disse, você é macho mesmo? Inclusive alguns deles eram carecas. Os índios Goitacazes, eles chegavam a 2,5 metros, 2,60 metros. E era um índio diferente. Se você fosse matar um índio Goitacazes, você desse uma peixeirada nele, antes dele cair, ele matava você. Então, quando o cara chegava com 15, 16, 17 anos, já tinha mais de 2 metros, né? Aí ia pro chefe da tribo, aí o chefe dizia, você é macho? Aí ele, eu sou macho. Vá lá no mar, mate um tubarão e traga. Aí ficava um bocado de índio, um bocado de índia. Ali já tinha umas que estavam observando já para casar com ele, né? Aí o índio mergulhava na água, sabiam nadar demais. A maioria dos índios não sabia nadar e eles sabiam nadar demais. Ele primeiro nadar entre os tubarões. Você tinha coragem? Você tinha coragem de nadar no meio dos tubarões? Eu mesmo não tinha, não. Bem, eu tinha, tá? Mas eu não vou fazer isso não, porque assim, eu não quero humilhar ninguém. Ave Maria, ele nadava entre os tubarões, agora vamos comer um índiozinho Goitacaze. Aí ele dizia, pois vem, meu filho, chegue. Quando o tubarão vinha, ele dava um murro no nariz do tubarão. E o nariz do tubarão é onde o tubarão mata a baleia, né? Duro que só a pílula, velho. Ele tome murro no tubarão, ai, socorro, Maria da Penha, morria. Aí ele enfiava, e isso, ele tinha que matar o tubarão, dando um murro no nariz do tubarão, para o tubarão não sangrar. Porque se o tubarão sangrasse, aí os outros tubarão atacavam e comiam ele com o tubarão e tudo. Olha, gente do céu. Aí então o murro no nariz do tubarão mata o tubarão, que atinge o cérebro do tubarão, mas sem sangrar. Ele não podia enfiar uma faca no tubarão. Se ele enfiasse uma faca no tubarão, o sangue, os outros tubarão, eita, sangue aonde, ali, os tubarão vinham doido. Então ele dava um murro no tubarão, tome no nariz, tome o tubarão, ei, socorro, vou morrer. Morria. Aí ele pegava o tubarão pelo nariz e vinha nadando com a mão só. Aí todo mundo, ui, que homem, ai, ele mata o tubarão, Tonhão. E aí ele trazia, botava o tubarãozão na costa. Aí todo mundo, botava o bichão lá, pegava a faca, ó. Ele não usava a faca no tubarão. O cara, mas por que não usava? Porque se ele usasse, o tubarão sangrava e os outros vinham e comiam ele com o tubarão e tudo. Aí ele tirava os dentes do tubarão, dente por dente. Aí já tinha uma ainda, ai, Tonhão, posso te ajudar? Ajude, menina. Aí ela ajudava, ele fazia um colar, tô bonito? Ai, tá lindo, lindão. Tá, já pode casar. Epa, já tem uma pretendente já, umas 3 ou 4, ó. Aí ele botava o colarzão, o pajé. Olha, índios Goitacazes foram exterminados. Sabe quem matou os índios Goitacazes? Quem foi que matou? Diga aí, quem acertar? Porque era muito forte os caras. O cara enfiava a faca nele, ele tirava a faca e matava o cara com faca em tudo. Quem é que matou os índios Goitacazes? Porque os portugueses eram baixinhos, os franceses tinham 1,5 metro. Os portugueses têm 1,55 m, 1,60 m, só tem a cabeça grande. Olha o tamanho da cabeça do português. Virgem Maria, Tem alguns portugueses que eram altos, como Ribeiros, eram altos, os Silva eram altos, mas o resto tudo era baixinho. Quem matou os índios Goitacazes? Quem vai acertar, sem perguntar para Iá? Quem matou os índios Goitacazes? Quem matou os índios Goitacazes? Bem, quem matou foi a... Qual foi a arma que os portugueses cristãos
utilizaram para matar doenças. Foi, Lucas? Foi, como é o nome? Como é o nome? Sarampo. Quem matou os índios Goitacazes foi sarampo. Os portugueses não conseguiram, os franceses não conseguiram, os espanhóis levaram bomba. Era um bom de briga eles. Eles não tinham medo de macho nenhum, não. Olha, os caras tudo com aquelas latas, aquelas espadas, ele pegava espada com lata e tudo e quebrava o pescoço do cara, olha. Foi as doenças. Os portugueses disseram, glória a Deus, lá na Europa tem sarampo. Trazemos o sarampo para os indinhos do Brasil, que no Brasil tinha 170 milhões, não cresceu muito não, hoje o Brasil está com, quantos milhões o Brasil está? Está diminuindo, né? Daqui a 10 anos o Brasil volta. Aí eles trouxeram um navio cheio de sarampo, papeira, aí chegaram lá no meio dos matos dos índios e deixaram as roupas dos doentes. Olha... Aí os índios Goitacazes, o que é isso? O que é isso? Eu vou cheirar. Como é que ele fazia? Eita, pegou. Aí o sarampo comeu no centro. Sarampo, acho que é um tríplice viral, como é o nome? Varíola. A varíola acabou com os índios do Brasil, Goitacazes. Porque os portugueses não tinham força, eles tinham arma, eles davam um tiro no Goitacazes, não derrubava não, o Goitacazes matava ele, arrancava a cabeça dele assim, e ainda comia o cara. Os Goitacazes, quando ele estava com raiva de uma pessoa, ele matava e comia. Eu mato e como. Eita, E aí, morreram. Aí começou a morrer os índios do Brasil todinho. Aí é onde entra a história da Igreja Católica. A Igreja Católica ficou entre os índios e os portugueses. Tem hora que a Igreja Católica está do lado dos portugueses, tem hora que está do lado dos índios. E os padres se apaixonaram pelos índios e não queriam que os índios morressem. E eles morriam no mar, eles ficavam varíola. Aí o rio levava. Eles morriam no rio. Mas tinha uma senhora, né? Véia não. Tinha uma senhora assim, que era tataravó de Hermenegilda. Eita, Hermenegilda já existia nessa época. A tataravó dela já existia, que Hermenegilda é índia, né? Já existia uma tataravó de Hermenegilda. Hermenegilda fala assim, pastor Joilson. Mas é gostoso o jeito de Hermenegilda falar. Aí surgiu uma índia, tipo Hermenegilda, que sabe de tudo. E aí ainda disse, os problemas é nos figos. Aonde, rapaz? Nos figos. Os problemas é nos figos. Aí onde nasce, tudo é história, velho. A história é maravilhosa. Eu digo pra você que existe a história normal, existe a história oculta e existe a história espiritual. Olha, tu falei de Edomita, aí lá, olha bem. E aí, os índios morrendo, e todo índio morrendo, aí começou as freiras morrendo também, os padres morrendo. Olha... E os portugueses, lará, estão tudo morrendo. Vamos tomar vacina, bora! Nós amamos vocês, vamos proteger vocês, vamos livrar o Brasil de vocês. Eita! E aí os padres com as mãos na cabeça rezando, que os padres se apaixonaram pelos índios. Lembre-se que quem catequizou os índios foram os padres, Anchieta e tal, olha... Aí a índia Hermenegilda disse, os problemas é nos frigos. Aonde, rapaz? Nos frigos. E aí onde nasce uma história de ódio, que quando eu vi, eu disse, é tanto ódio, e diante de Jesus Cristo que está diante de mim aqui, quem me esclareceu esse ódio foi Hermenegilda. Foi. Eu fui para a casa de Hermenegilda, aí eu disse, mas por que tanto ódio contra esse remédio? Aí Hermenegilda disse, pastor... O senhor não sabe que esse remédio vem de uma árvore? Eu digo, não. Hermenegilda me contou o segredo, velho. O ódio foi porque essa árvore salvou todo mundo. Aí lá vem uma índia assim, tipo Hermenegilda. Padre, o problema é nos figos. O padre disse, mas minha filha, tá todo mundo morrendo, porque os índios não tinham, como é o nome? Imunidaba. Aí a índia Hermenegilda disse, os figos. Aí o padre disse, e aí?
Tem um remédio para isso. Aonde? Que remédio? Como? Conte logo, fale, deixa de frescura. Olha, era a Índia Hermenegilda em 1500 e alguma coisa. E os índios... E tinha índio que endoidecia. Tinha índio que matava a mulher, matava os filhos. Como? Ele pensava assim, se o filho pegou a doença, ele matava o filho para não pagar no outro filho. Aí ele saía matando os filhos, a mulher e tal, no final ele se matava. Gente do céu, que loucura, o Brasil já passou por tanta loucura e tu nem pensava nisso. Aí a Índia disse, tem um... Menegilda! Aí a Índia é chamada de Menegilda. Esse é nos frigos. Nos frigos, esse pessoal índio, eles têm uns treco-treco na cabeça, eles têm uma espiritualidade. Tem uma espiritualidade, hein, Regina? Tem uma espiritualidade. Tem um remédio, uma árvore chamada quina-quina. Quina-quina? Onde é? Como é? De que forma é? Arde que só a pílula. Aí ela disse, é só fazer um chazinho, raspou a árvore, faça um chazinho, tem que tomar 3 vezes por dia. Quina-quina. Virgem Maria. Aí o padre levou para as freiras levou para os índios e os índios ficou bom. Aí o padre, todo padre tem um babão, né? É pastor também. Eu estou precisando de um babão. Deus, me envie um babão. Eu preciso de um babão. Não, meu babão é Alcione, tá? Não, Alcione não é babão. E é o quê? É puxa-saco. Virgem Maria, é um cargo maior, né? Um cargo maior. Então preste atenção. Aí o padre diz, vai, espalha a notícia. Aí o babão do padre, quina-quina é a solução, quina-quina. Saiu do Rio de Janeiro, passou pela Bahia, subiu pelo Nordeste, foi parar lá na Amazônia. Os caras, quina-quina. A Igreja Católica, quina-quina, atenção, quina-quina. Levaram quina-quina para a Europa, começaram a curar o povo na Europa. E no final dos ovos, quina-quina salvou todo mundo. Olha... Quina. Mulher grávida não pode tomar não, tá? Só maiga que só a pila, maiga. Aí, quina salvou todo mundo. Aí os índios não morreram todos. Salvou a Europa. E a Europa também tinha peste negra. Era tanta peste na Europa. A quina A quina veio e resolveu o problema de todo mundo. Olha. E aí os governantes, né? Os governantes espalharam. Então assim, quina tem uma história. Salvou os goitacazes, salvou os índios, aí desceu para Rio Grande do Sul, desceu para Santa Catarina, Argentina, Paraguai. A Igreja Católica, com a força que ela tem, São Padre, quina, padre, o padre, quina, ai, Nossa Senhora, isso, vamos zerar a hora, um Pai Nosso e a Nossa Senhora também, e tomar quina. Olha, velho, a história se espalhou, todo mundo se salvou. Todo mundo se salvou. Olha! Aqui no Paraguai, pastor, tem muitas árvores de quina. Muitas. Aquilo cura verme, lombriga, verme no fígado. Muitas pessoas que têm gordura no fígado é verme. Essa dor de barriga que tá dando no povo é verme. Eu quero tomar quina agora! Olha, hoje tem a peste besta. Eu não entendi. Aí, passou-se o tempo, quando chegou 2022, veio a peste e as pessoas começaram a morrer, novamente aconteceu o que a Bíblia diz no livro sagrado,
tudo se repete, nada é novo. Tudo se repete, repetezinho. As coisas se repetem, repete de novo. Surgiu a peste, será que alguém trouxe? Da onde foi que ela veio? Dizem que veio da China, do macaco. Outros dizem que do celular. Surgiu a peste, meio mundo de gente empacotando. Todo mundo agoniado, sem saber o que fazer, se empacotando um atrás do outro. De repente surge um capitão e mostra quina, hidroxicloroquina. E todo mundo começa a tomar e fica bom. Eu sou um deles. Proibiram, odiaram a televisão, proibiu de falar. Quem falasse ia preso. Esse remédio não tá nada comprovado. Só é injeção que pode tomar. Vem lá dos Estados Unidos, da Baixa da Égua. Quina, não pode tomar, é proibido até falar. Ninguém podia falar nela, nem vermectina e nem podia, mas o Genaro avisou, isso é um experimento e o remédio é quina. Os caras tentaram prender Genaro, disseram que ele é um louco, um abestalhado, mas quem tomou foi salvo pela quina da Índia Hermenegilda. Epa! Olha, a hidroxicloroquina vem de quina. Por isso o nome hidroxiclor. Tiraram aquele amargor, mas ainda é amargo, o comprimido ainda amarga, né? E aí eu não sei porque esse ódio tão grande contra um remédio. Proibiram, as farmácias vendiam escondido, o cara conseguia comprar maconha e cocaína, mas não conseguia comprar um remédio de lombriga! Gente do céu, será que nós somos idiotas? Tinha alguém manobrando nós, velho? Olha, o cara disse assim, eu vou comprar cocaína, comprava, vou comprar maconha, comprava, mas não conseguia comprar um remédio de lombriga e nem hidrox. Conseguia nada. O cara tinha que ir, meu irmão, como é que vai? Tudo bem? Eu quero um remédio de lombriga aí. É aquele remédio de lombriga, do capitão? E a hidró tá aí, tá? Fala baixo, cara. A hidró, tem aqui, ó, tome. Aí, ó. Tome. Eu tomava, ficava bom. Eita! Gente do céu. A hidroxicloroquina salvou a humanidade de novo. E hoje, estudo em raiva comprovou que a ivermectina cura até câncer. Eita! Na verdade, ele estava certo, tá? Se você gosta dele, não gosta, é com você. Mas que ele estava certo, estava. Ele avisou. Quem tomou se lascou, né? Olha, aí, graças a Deus. Graças a Deus. Quando eu estive lá na Hermenegilda, a Hermenegilda disse, pastor, a hidroxicloroquina vem de quina. Essa planta aqui, ó. Que ela faz uma garrafada lá, né, que o cara vai fazendo uma garrafada e ela tome mesmo a garrafada sai fumaça. Hermenegilda, eu vou fazendo uma garrafada aqui, um pedaço de pau de cipó, um pedaço de não sei o que. Eita! Aí queria os menininhos, meu amigo, tudo, os filhos da Hermenegilda, tudo torado no grosso e forte. Não brinque não, meu irmão, não brinque não com os filhos da Hermenegilda. A Hermenegilda é bem pequenininha, mas os filhos é uns cavalos. Uns cavalos, de grande, cavalo de grande, tá? Eu tô elogiando. Cavalo de faraó. Oxe, era com proibido, tem que ter receita, tem que não sei o que lá, o médico não queria passar, tem que comprar no mercado negro. Eu chegava, bom dia, como é que vai? Tudo bem?
Aquele negócio lá do capitão, tem aí? Tem. Deixa eu falar baixo. Quanto é? É tanto. Caro que só a pílula. Eu quero duas caixas, tá? Eu quero maconha, tem ali, pega ali. Falava bem alto, ninguém ligava. Aí você pode me vender. Eu posso vender só uma, porque tá em falta, tá? Duas. Aí nesse ajeito, tá? Olha, tá aqui, ó, tá. Ninguém não sabe, ninguém viu, tá? Certo, tá certo. Qualquer coisa é Feca News, tá? Tá, certo. Ave Maria, velho. Eu não vi nada demais, tomei 2 vezes. Graças a Deus me fez muito bem, tá? Serve até pra lombriga, pra febre amarela. Mas eu acho que a Bíblia fala que o príncipe deste mundo, essa potestade, né? Olha só. Então, salvaram o restante dos índios goitacazes e os índios do Brasil escaparam. A Menegilda é pequenininha, tem os filhos com os bichão, viu? E tem uma coisa, os homens fortes danados. É como a senhora é baixinha, mas os filhos é tudo grande. Ô, bicha boa pra fazer filho, ai meu pai. Toda mulher pequena tem filho grande. A Menegilda é bem pequenininha. Eu acho que o cara de, vê Menegilda bem pequenininha e diz, que é isso, Menegilda? Aí chegou a Adriana, olha o tamanho da Adriana, ó. Olha o tamanho do braço do caba. É tudo rodilã, tudo fortão. Mas aí eu criado o quê? No chá, no xarope, na garrafada. Negócio de farmácia, né? Olha. Mas a história se repete, não se repete? Eita Jesus, tomara que demore muito a se repetir de novo. Muito mesmo. Aí, olha bem. Eu sou baixinha. E olha, Alexandra, a mãe da linda Penélope. Então que Deus abençoe a todos. Preste atenção, tá? Eu pensei que a gente não ia viver esse tempo, não, né? O tempo onde tomar um remédio de lombriga era pecado. Olha. Se repetiu, gente. Quem gosta de história, eu amo história. Eu acho que a história é especial desde os dias que eu comecei a viajar para o passado. Porque as coisas se repetem. Então, esse negócio de Edomita, Malequita, Baixadiguita, tudo se repete. Tudo se repete. E é nessa repetição que a gente aprende. Tudo se repete. Tudo. Que Deus tenha misericórdia, porque com a repetição mostra que existe algum tipo de maldição. Mas também dá uma chance para nós melhorar e não deixar, tá? O Goitacazes, ele tem esse instinto, né? Eu acho que vem dos vikings. Eu tenho uma imagem muito boa dos vikings, só que os vikings são conquistadores. Então eles não são muito de brincadeira, não. Você vê mesmo que em alguns lugares no Rio de Janeiro tem cara que não tem medo de polícia, não tem medo de nada, não. Parece que eles não têm, assim, medo. E isso vem de gerações, né? Agora pode, né? Agora pode. Que situação, né? Que situação. Mas que ele avisou. Você pode não gostar dele, mas que ele avisou e bem avisado, viu? Os simples avisaram. E eu acho que do jeito que fizeram, do jeito que os portugueses e espanhóis fizeram, essa outra coisa também foi feita, tá? E as repetições, eu vou dizer um mistério para você, tá? Posso dizer? Quem é que gosta do mistério? São coisas que ninguém nunca disse. Teve um vídeo nosso chamado... tem a imagem do Goitacazes aqui, ó. A imagem do Goitacazes, ó. Nariz grande. Eles gostavam de cortar o cabelo como fosse careca. Olha. Eu vou te contar um mistério. Vocês gostam de mistério? Vou te contar um mistério. Eu fiz um vídeo chamado Interpretando Apocalipse como um Sonho. Foi um dos melhores vídeos que eu já fiz. E nesse vídeo eu mostro que o Apocalipse são repetição. São 7 repetições. E que essas repetições vão diminuindo. E que as 7 trombetas, os 7 selos são basicamente a mesma coisa. E que as bestas, né, também. Então, assim,
é como as dores de um parto. A Bíblia fala que o final e as coisas do fim são como dores de parto. E como é que acontece a dores de parto? Quem já partiu, quem já teve parto aí, né? A dor de parto é o seguinte: a primeira dor é de 5 em 5 dias, depois de 3 em 3 dias, depois de 1 em 1 dia, depois de 10 em 10 horas, depois de 8 em 8 horas, de 7 em 7 horas, vai aumentando, de 6 em 6 horas, de hora em hora, de 40 minutos em 40 minutos, a mulher, quero parir. A Bíblia diz que o fim é como as dores de um parto. Então as dores de um parto não é de uma vez, não. Ai, eu tive uma dor, rapaz. Não, ela vai vindo, a dor do parto. E aí, há uma repetição. Repetição, repetição, repetição. Quando começa a ser de 10 em 10 minutos, chegou o parto. O médico diz, chegou o parto, está em 10 em 10 minutos. Ai, a mulher senta a dor, aí para. Pronto, ali já está em trabalho de parto. Então tudo se repete. O que está acontecendo é o seguinte: sempre houve guerras. Essas guerras estão sendo mais rápidas, mais rápidas, mais rápidas, mais rápidas. As coisas estão acontecendo mais rápido. Epidemia, houve 1.300, depois houve 1.500, aí depois houve 1.600, foi diminuindo. Aí depois houve 1.700, aí depois está diminuindo, agora está sendo de 30 em 30 anos, de 20 em 20 anos, daqui a pouco é de 5 em 5 anos. É uma dor de parto, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então as coisas estão repetindo rápido demais. A Primeira Guerra Mundial, quando é que foi? A Guerra Mundial foi quando? A Segunda. Olha, e a Terceira? Então existe uma repetição. Então assim, esses fatos estão acontecendo mais rápido. As contrações estão mais rápidas. São contrações terríveis, pastor. São. E elas vão acontecendo mais rápido. De 5 em 5 minutos. Começa 30 em 30 minutos. 20 em 20 minutos. Tal. As coisas estão acontecendo mais rápida. E as repetições estão mais rápidas. Mais rápidas, mais rápidas, mais rápidas, mais rápidas, mais rápidas. O demônio tenta e não consegue. Ele tenta de novo. Antigamente ele demorava para tentar de novo. Agora é rápido. E as coisas agora estão quase simultâneas. Então o mistério é este: que as coisas ruins estão se repetindo mais rápidos. Epidemias é uma querendo atrás da outra a destruir as pessoas. E isso é um mistério. Isso é um mistério. Então que Deus nos livre do mal e nos ajude, porque temos família e as nossas famílias querem viver em paz. Que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia de nós e que possamos viver em paz. Primeira Guerra Mundial, 1786, certo? Segunda Guerra Mundial, 1945, 1945, passaram-se quase 200 anos. Terceira Guerra Mundial, não faz 50 anos, né, que houve, já está querendo ter de novo. Então, gente, eu acredito nisso, tá? Amém?